Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Recado rapidinho, porque senão não demos tempo para o programa, para a ótima entrevista com Wilson Agostini. Final de semana, Grêmio venceu em todas as categorias, 17, 20 aspirantes e ontem o Fluminense. Inter empatou em todas as categorias, mas continua líder no Brasileiro e também bem classificado em todas as zonas. Vamos agora ao programa e não esqueça, amanhã ao vivo, direto do estúdio e com sorteio de mais um brinde. Nos acompanhe aqui agora. Wilson Agostini é coordenador da Escola de Futsal da UJR e técnico da equipe feminina. Já atuou como preparador físico de futsal e futebol, treinador de goleiros de futebol e futsal, professor de educação física e personal. Já trabalhou em clubes como o JR, 15 de Novembro, Novo Hamburgo, Aimoré, União e Vila Rosa. Boa noite! Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Hoje, segunda-feira, iniciando a melhor semana do ano. Aliás, o melhor mês do ano, porque os dois estão de aniversário neste mês. A gente tem o prazer de estar gravando hoje mesmo, segunda-feira, com um grande amigo e um profissional de muito respeito que tem uma história maravilhosa para contar aqui para nós na noite de hoje. Como você sabe, a gente continua de maneira remota, gravando durante o dia, vocês estão vendo essa claridade aí em ambos os locais, e com muito prazer, então agora apresento o meu convidado especial, o que foi goleiro, preparador físico, hoje técnico, coordenador de escolinhas, professor Wilson Agostini. Boa noite, Wilson. Boa noite, Cláudio. Muito feliz em poder te atender, né? E conversar um pouquinho em relação à minha trajetória, né? Minha trajetória, como falei anteriormente para ti, né? Não é diferente do que a grande maioria dos profissionais da área, dos colegas, né, que trabalham com isso, né? Então, espero sim, dentro desse tempo que a gente vai conversar aí, poder agregar alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem. Como a gente tem como premissa exatamente na escolha de profissionais que tenham conteúdo e possam os transmitir, sendo da sua experiência, sendo com suas mensagens, o Wilson é uma das pessoas que até vai superar as expectativas que vocês verão durante o programa. Vamos começar. Wilson, natural da onde? Roca Salles, a grande cidade de Roca Salles. Isso. Eu falo, fiz essa pergunta porque, por conhecer o Wilson, esse amigo, há tanto tempo, sei que ele veio de uma família essencialmente agrícola, inclusive, né? Exato, eu morava no interior de Roca Salles, né? Fui conhecer energia elétrica com 10 anos de idade, né? Que foi 9 para 10, né? Quando eu cheguei em São Leopoldo, até então não conhecia nem luz elétrica, né? Olha. Mas ok, estamos ali dentro dessa batalha aí, chegamos onde estamos hoje. Que só para dar uma mensuração que nos dias de hoje ainda temos pessoas que passaram há pouco tempo por essas situações. Mas começando com a vida esportiva, Wilson, vamos lá. Primeiro, antes de ir para a área da educação física. Você é um goleiro, inclusive, jogando em time profissional. Como é que foi a tua trajetória? A trajetória, acho que semelhante a de vários meninos, né? Hoje, né? Eu morando aqui em São Leopoldo, né? A partir dos 9, 10 anos, a gente jogava nos campinhos da rua aqui e dentro de todos os meninos que jogavam junto, todos alimentavam esse sonho de ser jogador de futebol. Eu jogava junto com meu irmão mais velho, na maioria das vezes, né? Daí a pergunta sempre era assim: tu quer jogar? Então vai pro gol. E aí foi indo, né? Foi indo, não gostava nem um pouquinho disso, depois acabei gostando, né? Veio um elogio de um tio, né? E esse é um dos pontos, acho que interessante, né? De a gente ver de tudo que a gente fala para as pessoas, né? Às vezes a gente não tem ideia da dimensão que isso pode ocasionar, né? Eu gostaria de ressaltar 2 momentos assim bem importantes, né? Esse, né, que eu não gostava de jogar no gol, mas como era na rua e um dia
um tio chegou e falou: pô, tu tá jogando bem no gol. Pronto, aquilo foi o suficiente. A partir daquele momento ali, eu comecei a gostar de ser goleiro, certo? E assim foi, né? Foi nesse tempo, depois fui convidado a jogar no Aimoré, aqui, clube da cidade de São Leopoldo, e aí foi indo, depois eu fui convidado para ir para Bento Gonçalves, jogar no esportivo, já na categoria juniores, né? E lá tive um outro fato muito importante na minha vida, que marca muito, né? Pena que eu não tive a oportunidade de um dia agradecer essa pessoa, Carlos Alberto Branquer, era o preparador físico lá do esportivo, e já falecido, certo? Então, mas um dia eu havia concluído o ensino médio, e no momento que encerrou meu ciclo, eu fiquei um ano sem estudar lá. E ele, percebendo que eu estava sem estudar, ele já tinha uma certa aproximação comigo, e ele um dia disse para mim: Wilson, por que tu não ingressa numa faculdade? Tu está jogando hoje, mas tu sabe que a vida de profissional é curta. Quando tu parar de jogar, tu já está com a tua faculdade concluída, tu não precisa fazer muitas disciplinas, né? E aquilo ficou marcando para mim, né? E aí encerrou aquele ano lá, eu comecei a refletir o que eu iria fazer, né? E aí surgiu a ideia de iniciar a faculdade de Educação Física. Daí iniciei a minha faculdade em Caxias do Sul, né? E por incrível que pareça, né? Depois que vim para Novo Hamburgo, transferido para Fevale, mas não demorou muito tempo, já surgiram os convites para mim trabalhar como treinador de goleiros. E foi ali no Novo Hamburgo, através do Marcelo Roden. Quer dizer, na verdade, o professor César Ribas, também falecido, né? César Ribas, é de Novo Hamburgo, na época era preparador físico do Novo Hamburgo, ele havia sido meu preparador físico em Bento Gonçalves, no esportivo, e um dia os juniores iriam participar de uma competição em Londrina, e ele me pediu, como eu estava aqui na cidade de férias, acho que era do esportivo na época, ele pediu se eu não queria dar uma mão para os goleiros dos juniores para dar uma orientação para eles irem melhor um pouquinho para essa Taça Londrina. E com isso, né, nesse momento aí, o Marcelo Roden, que morava em frente ao antigo Santa Rosa ali, ele viu assistindo, ele me convidou, me perguntou se eu não queria que ele treinasse junto, né? Ele já era profissional, estava no tempo junior. Eu disse: não, sem problema, treina junto, né? E a partir daquele momento aí, ele começou a conversar com o pessoal do departamento profissional do Novo Hamburgo para me contratarem para o Novo Hamburgo, certo? E aí iniciou, aí gerou uma certa dúvida por um período, né, se continuar jogando futebol ou entrar nessa função de preparação física e treinamento de goleiros, né? E eu acabei optando por ser treinador de goleiros ali, né? No Novo Hamburgo, depois fui preparador físico do Novo Hamburgo, depois eu vim para o Aimoré, fui para o 15 de novembro, trabalhei 4 anos no 15 de novembro, né? Alguns como preparador físico, outros como preparador de goleiros, certo? E a partir daí surgiu o futsal feminino também, né? Entrei na história sendo auxiliar do professor Zeca, né? O Zeca Brochir, no Chimarrão de Estância Velha. Aí comecei a conhecer futsal, que até então eu não sabia nada do futsal. E a partir do feminino entrou a UJR. E aí, por alguns anos, a gente trabalhou. Vou pedir para esperar, porque não vamos contar toda a história no teu relato aí. Senão. Certo. A minha ideia é ser rápido, ser resumido, né? Não tem muitos detalhes, né? Mas ok, vamos seguindo a tua lógica. Aí que tu falou, por exemplo, Marcelo Roden, a gente entrevistou aqui, e é um dos que acompanha e com certeza vai estar assistindo hoje à noite, nessa noite, o programa, e está sempre nos acompanhando. Hoje, preparador físico, preparador de goleiros do Grêmio Aspirantes, né, Marcelo Roden. Outros aí dos lugares que tu citaste, Marco Galas, além de nosso amigo, trabalhaste alguns anos com ele, né? Então, temos várias aí. Sim, Então... nesse momento aí de trabalho, né, no 15 de novembro de Campo Bom, né, quando eu estava trabalhando como treinador de goleiros, o Galas estava lá iniciando a carreira dele como goleiro de futebol, já tinha rodado um pouquinho, já estava lá, e tive o prazer de trabalhar com ele durante esses anos aí de 15 de novembro, né, onde que eu acompanhei um pouco, então, essa trajetória dele, até ele sair do 15 de Campo Bom, ir para o Guarani de Campinas, aí ele se
também conquistar o espaço dele dentro do futebol, né? Então, foi uma honra muito grande poder ter trabalhado com ele, né, nesse período, e mais importante isso apesar de ter trabalhado com ele há alguns anos, sendo uma relação profissional, hoje ter ele como um grande amigo, né? Então isso também é uma satisfação para a gente, que a gente consegue trabalhar e fazer amigos, né? Que o que a gente leva dessa vida não é o trabalho, o dinheiro que a gente ganhou, e sim o que a gente conquista de ser pessoas melhores, né? Então, conhecer pessoas melhores. Então, muito feliz de ter trabalhado com o Galas e, como falei antes, de ter ele como amigo hoje. Perfeito. Vamos voltar à tua a segunda pessoa que foi importante da tua vida quando ela te recomendou fazeres educação física. E tu iniciaste na UX. E agora eu vou me lembrar de uma das primeiras conversas que nós tivemos lá na Fevale, e o meu início, teu início também, quando tu ainda estavas no esportivo, e tu fazias, assim, algumas noites era treino, ou tinha que estar em Bento, e algumas noites Fevale. Conta para nós como é que foi. Primeiro a escolha pela Fevale, e como é que era essa trajetória tua? Ela é bem curiosa. Na verdade, é um pouquinho diferente do que tu está lembrando ali. Eu primeiro vim de esportivo, quando eu saí do esportivo com esse convite para trabalhar no Novo Hamburgo ali, né? E eu já estava aqui, e trabalhando aqui, eu tinha a opção de fazer faculdade, ou Unicinos ou Fevale. Na época, a Fevale, por ter o curso noturno de Educação Física, acabou sendo minha opção, né? Então, iniciei a faculdade ali. E naquele momento ainda, por um período ali, houve acho que antes do convite, desculpa, Cláudio, antes do convite de ir para o Novo Hamburgo, eu estava jogando pela Igrejinha. Isso. Pela Igrejinha, a segunda divisão pela Igrejinha. E esse período é o que tu lembra de que eu tinha faculdade, daí eu faltava treinamento. Reprovei em ginástica com o professor Colin por excesso de faltas, certo? O professor Colin me reprovou por excesso de faltas devido à minha trajetória de ir para a Igrejinha em jogos, nessa situação. Essa situação acho que a gente lembrou. Até para mim já está confusa essa ordem dos fatos. É que lembrava do fato, uma vez que a gente conversou ali na escadaria, até porque, depois no segundo bloco eu vou falar um pouco mais disso, mas dessa tua alternância de situações que tinhas, mas sempre ligadas tanto ao esporte quanto à faculdade para focar num futuro melhor, né? E isso era uma coisa que tu buscavas. Mas vamos rapidinho aos nossos comerciais. E já retornamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje, segunda-feira, 9 de novembro, melhor semana do ano, tá? Já falamos isso. Relembrando, no programa de sexta-feira, no programa que a gente teve ao vivo, o vencedor da camiseta, e está assistindo o programa, Francisco Lemes Ribeiro, o Chicão. Ele vai ganhar uma camiseta, foi o que... durante o programa, participou
no nosso Instagram. E amanhã nós teremos o programa ao vivo, terça-feira, e nós também teremos um outro sorteio. Então, se prepare, 19h30, 20 horas, não vamos avisar ainda a pauta, é surpresa, mas participe do nosso programa. Hoje, com Wilson Agostini, contamos um pouquinho do início da trajetória, ele deu uma alongada um pouco já durante a sua caminhada, mas há dois detalhes ainda que eu queria, um detalhe, acho principal, retomada do nosso período de faculdade. O Wilson e eu fizemos a transição, porque ele participou comigo da transição a SATAC para diretório acadêmico, e depois participando como vice do DCE, e depois deu continuidade ao diretório acadêmico. Wilson, na tua opinião, o que isso foi importante na época para os acadêmicos de educação física? Eu acho que foi fundamental esse processo que a gente construiu na Fevale, né, em relação ao diretório acadêmico. Para mim, foi um crescimento muito grande, porque eu acho que essa oportunidade de ter participado do DCE foi o momento onde que eu consegui melhorar, evoluir como pessoa e como profissional, né? Aprender a ter uma questão de relacionamentos, de buscar parcerias, de buscar conhecimento, saber que tu não anda sozinho pelo mundo. Eu acho que esse foi o momento que marcou a minha vida, e acredito que de vários colegas na época, né? Que é o momento onde que a gente percebe que não adianta a gente seguir uma caminhada sozinho, a gente tem que levar as pessoas com a gente, né? E o diretório fez com que isso acontecesse, né? Então, a gente fez muita função, muita ocupação nesse tempo, a gente conseguiu cometer vários erros ali também, erros que nos ensinaram, erros de relacionamentos, e a gente foi construindo a nossa postura profissional ali com o diretório acadêmico, né? Então, eu tenho uma lembrança muito grata desse momento ali, né? E até do momento depois do diretório acadêmico, que a gente resgatou o DCE, porque daí do diretório acadêmico, no tempo que eu estava ali, no último ano, os 2 últimos anos, né, a gente começou a integrar o DCE. No tempo que ainda a Fevale era pequena, e a gente tinha uma relação muito interessante com a reitoria da universidade, né? Então, a gente conseguia negociar com a universidade de uma forma aberta, procurando sempre um entendimento do que era bom para os acadêmicos, do que era bom para a instituição. Então, isso foi um período bem bacana que eu vivia dentro da Fevale e que, com certeza, acrescentou na minha vida. Beleza. Eu falei isso até porque muitos dos mais jovens não devem... A gente citou isso uns 5 meses atrás, num dos programas aqui, e até com o Márcio Gonçalves na semana passada, porque ele foi o presidente da SATAC antes de mim, né, na transição, e as pessoas não imaginam que faz tão pouco tempo que tem diretório acadêmico, principalmente da educação física aqui na Fevale, e que isso hoje para eles parece que é tão normal, e até tem gente que cursa educação física que nem idade tem, e o quão importante fez isso, porque hoje eu sei que muitas ações a favor dos alunos ocorreram devido tanto à nossa formação do DA, quanto à reconfiguração do DCE naquela época. Né, Wilson? Então... É isso mesmo, essa importância, né? Hoje, claro que dentro das universidades, né, todas elas têm esse movimento de alunos, né, e precisam de uma representação, né? E, às vezes, é diferente tu ter um órgão legal dentro da instituição do que apenas um grupo de acadêmicos se mobilizando, né? Então, essa construção legal que foi na época, foi um trabalho, eu lembro que de vários acadêmicos, vários colegas, né, que se empenharam nessas ações, né? E, com isso, se conseguiu hoje, né, dentro da instituição até hoje, tem essa representação do DCE, né? Agora vamos do preparador físico, tanto de goleiros quanto de geral. Tuas experiências maiores, Novo Hamburgo, 15 e depois também considerando União e Vila, são os principais em campo, correto? Teve essa passagem de Novo Hamburgo, né, que foi a minha transição, né, de atleta para a comissão técnica. Então,
Fiquei 2 anos como preparador de goleiros, aí uma coisa que estava dando muito certo, e aí eu fui reconhecido como profissional, mesmo sem a formação, e isso eu acredito que foi um erro meu na época, né? Ter aceito um convite do Novo Hamburgo de ser preparador físico, mesmo ainda sem a formação e sem o conhecimento necessário para a função. Então, mas isso aconteceu na época, eu achava interessante isso, né? O ser preparador físico da equipe do Novo Hamburgo. Então, fui, mas ali quando exercendo a função, a gente percebeu que não estava preparado para a função, né? Aí a gente deu um passo para trás, de novo, e aí eu vim para o Aimoré, trabalhei com o Aimoré como juniores, aí sim como preparador físico, né? E aí, com mais experiência, aí sim, do Aimoré eu fui para o 15 de Campo Bom, né? De novo, trabalhando lá naquela equipe. Na época, eu trabalhei com o Iton Fritzen e outros técnicos que passaram por lá, né? E foi o Marcos Antônio Bois, né, que hoje não está mais exercendo, mas foi quem me convidou para ir para lá e foi colega na Fevale também, né? Marcos Antônio Bois, exato. Foi quem me levou para o 15 de Campo. Fizemos uma campanha muito boa em 95, acredito que foi o ano. Então, são vivências, né? E amadurecimentos dentro da profissão. Mas também foi um aprendizado bem interessante, né? De, às vezes, tu achar que é muito importante tu correr atrás da máquina e muitas vezes tu tem que te dar conta que tu precisa aprender um pouquinho mais para depois seguir adiante, né? E também passei por essa situação, então, entre esses acertos e erros, né? Tive essa passagem, né? Que foi toda a década de 90, a década de 90 praticamente toda, dentro do futebol de campo, né? E a partir de 99, 2000 ali, aí se iniciou minha trajetória dentro do futsal. E aí, dentro dessas, aí, até porque a gente já entrevistou, inclusive, a Júlia Miltz. Lembra da Júlia Miltz? Jogadora? Claro, lembro sim. Isso, ela falou muito bem de ti aqui no programa. Foi numa bancada feminina. Falou muito bem de ti. Então, o Wilson teve o período que bom. Auxiliar ali, foi o preparador na época do chimarrão feminino e depois na transição para o JR. Como é que foi esse período ali? No chimarrão, a gente foi para lá fazendo um trabalho. O chimarrão havia sido um trabalho inicial pelo Catatal, né? O Catatal iniciou o projeto feminino lá, mas aí ele não deu continuidade. A partir dali, ele convidou o Zeca para ser o técnico lá e que me convidou para trabalhar com ele. Então, nós tivemos um início, uma trajetória. Eu, sem conhecer futsal, nada, não sabia de nada, mas iniciamos esse processo em um período de bastante sucesso lá dentro, né? De 5 anos que a gente ficou lá, a gente foi campeão estadual 4 vezes, aí tivemos um terceiro no brasileiro, e foi um período... E nesse tempo a gente tinha um JR andando paralelo, o Zeca, que era do bairro, então tinha um conhecimento muito grande do JR lá, né? Achou importante que a gente iniciasse o nosso trabalho no JR. E a forma de resgatar o JR, naquela época, o JR havia saído da situação que só tinha adulto, não era, foi através do feminino. Então, nós colocamos o JR naquela época, de novo na mídia, com o feminino. Mas ficamos 2 anos ali e entendemos que, a partir daqueles 2 anos, foi o suficiente para colocar de novo o JR no cenário e começamos um novo projeto, né? Muito, muito focado na formação, a formação de jovens, formação de cidadãos, e aí se direcionou essa parceria com a Universidade Fevale, entre o JR e Fevale, então, que vem se estendendo no decorrer desses anos todos, né? Então, e nesse período a gente trabalhou em várias funções, né? Fomos trabalhando conforme as necessidades do clube, né? Conforme as necessidades do clube iam surgindo, a gente ia colocando o nosso empenho, a nossa disposição, né? Para poder desenvolver aquele trabalho necessário. E hoje o JR já poder estar aqui num cenário de um clube bem visto na região, né? Tu estás há quantos anos no JR já, então? 18? 99. 99 foi o processo que a gente foi lá, ainda numa tentativa, certo? Uma tentativa de se resgatar uma equipe adulta masculina direto. Então, fui preparador físico da equipe para jogar a série bronze eu lembro. Naquele ano. Mas daí não deu certo o resgate ali de 99
E no ano de 2000, aí sim se iniciou esse trabalho com as categorias de base, com as escolas de futsal, no antigo não, nem é mais ginásio hoje é Padaria Brasil, né? Lá no Chinesão, a gente iniciou aquele trabalho lá, certo? E agora que já, a partir de 2011, né, que foi para o Cavazoto. Bom, Wilson, o programa é curto e já estamos estourando, tá? Mas vamos falar hoje para as pessoas, porque o Wilson hoje tem duas funções bem claras, que isso, inclusive, foi no card de nossa divulgação. Ele é o coordenador das escolas do JR e é o técnico da equipe feminina adulta, o JR Fevale. Fala um pouquinho o que é isso hoje. Nesse processo todo de trabalho dentro da nossa área, né, a gente acaba, conforme eu falei antes, né, fazendo de acordo com as necessidades do clube, né? Então, aos poucos, a gente foi saindo de dentro da quadra, certo? E acaba ficando mais na gestão do que propriamente como professor de educação física, atuante, técnico, alguma coisa assim, né? Então, esse período ali, né, de gestão foi definindo algumas funções para mim, né? E a questão técnico era uma questão que também queria bastante. E uma das funções que o técnico não exigia uma demanda tão grande de tempo era trabalhar com o feminino. Então, inicialmente, eu fui contratado pela Fevale, né? Eu era funcionário da Fevale para organizar a equipe universitária de futsal feminino. E aí eu fui cada vez mais entendendo o futsal feminino e gostando do futsal feminino. Hoje eu estou muito feliz de trabalhar com o futsal feminino, porque a gente percebe uma diferença bem grande de trabalho com o masculino. Então, apesar de ter me dedicado a grande parte da minha vida ao masculino, hoje o feminino me traz uma satisfação pessoal bem significativa, certo? Aonde que eu consigo, através, claro, de treinamentos, mas através da nossa forma de condução, a gente ter conseguido vários objetivos, né? Objetivos de sucesso com resultados, né, dentro de quadra, tanto nas equipes universitárias, como a gente vem conquistando pela UJR, agora que a UJR também resgatou essa equipe feminina de novo, né? Então, vários títulos foram conquistados e várias meninas que a gente pôde auxiliar tanto na possibilidade delas estudarem, delas jogarem, assim como, sempre que foi possível, né, poder saber que tu fez parte da vida dessas meninas, tu vendo elas construindo a sua vida e tendo isso um pouco de respaldo, né? Um pouco de respaldo dentro do que a gente trabalhou dentro do esporte, né? Uma das tuas principais capitãs, a Bárbara, eu tenho certeza que está assistindo o programa agora. A Bárbara já tivemos a oportunidade de conversar em outros momentos sobre ela, né? Então, a Bárbara foi uma menina de personalidade muito forte, né? Muito forte, que quando chegou na Fevale, eu acreditava que eu não fosse conseguir manter ela na equipe, certo? Não pelo talento esportivo, e sim pela personalidade forte que ela tinha, a dificuldade que ela tinha na época de se relacionar, né? Pela cobrança, pelo querer demais, né? Então as pessoas ficavam assustadas com o tanto que ela queria, a forma que ela cobrava de todo mundo, né? Mas aos poucos eu fui aprendendo com ela também, né? Então eu sou muito grato a ela, né? Pelo que ela me ensinou nesse tempo. Eu acho que a questão de liderança, né? De aproveitar cada potencial que a gente tem numa equipe, né? Da forma correta. Então foi um aprendizado que, claro, que não exclusivamente dela, né? Acho que é o somatório todo, mas ela sem dúvida nenhuma teve uma participação, né? Nesse meu aprendizado, né? Assim como a gente aprende todos os dias com cada atleta que passa pela nossa vida. Meu grande amigo Wilson, o tempo está esgotadíssimo já, tá? Eu preciso encerrar com uma tristeza, porque eu queria continuar, tem muitas outras histórias que eu gostaria de comentar contigo, viu? Foi curto o programa para falar só um pouquinho dessas tuas vivências. Manda uma mensagem final, 30 segundinhos, para o nosso telespectador que está nos acompanhando. Olha, assim, se a gente pode colocar isso, a gente passa a vida inteira, né,
desde que a gente começa, e isso não é uma coisa ruim, né? A gente inicia a nossa vida querendo conquistar muito, querendo conquistar o mundo, querendo ser o melhor em muitas coisas, né? E, sem dúvida nenhuma, hoje, o que eu carrego e gostaria de transmitir de mensagem para todas as pessoas, que a gente tem que batalhar, sim, para todas as coisas que a gente quer, mas a gente não pode esquecer do que a gente se forma, do que a gente se torna. A gente tem que buscar ser pessoas, né? Hoje eu sou muito mais feliz com o que eu sou do que com o que eu tenho, certo? O que eu tenho, provavelmente, daqui a alguns anos, não sei como meus filhos vão conduzir o que eu tenho, né? Certo? São coisas que vão se manter ou vão desaparecer, a gente não sabe. Mas aquilo que eu conquistei para mim, aquilo que eu me tornei, isso com certeza eu vou levar para outra escala da nossa formação, do nosso conhecimento, né? Acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Ser mais do que ter. Muito bem. Sensacional, Wilson. Maravilhoso, fico orgulhoso. A gente inicia a semana, a melhor semana do ano, com uma baita conversa. E te agradeço de coração ter aceito o convite. Fico muito feliz. E dessa forma, encerramos mais um Esporte na TV. Amanhã, ao vivo, do estúdio, com promoções especiais. Nos acompanhem e fique agora com a programação da Vale TV.